Se você achou a parte 1 de Wicked mágica, a parte 2 promete ser ainda mais intensa. Traições, reviravoltas, músicas icônicas e uma transformação que vai mudar tudo. Mas afinal, o que a gente já sabe sobre Wicked parte 2? Vem comigo descobrir o que podemos esperar dessa adaptação tão aguardada. Olá, pessoas do planeta Terra, tudo ótimo com vocês? Eu espero que esteja. Então, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou contar tudo o que já sabemos sobre o filme Wicked Parte 2. Eu vou contar para vocês o enredo, curiosidades, vou comentar as cenas vazadas, vou falar datas importantes e muitas outras coisas. Então, se eu fosse você, já pegava um balde de pipoca e assistia esse vídeo até o final para ficar realmente por dentro de tudo, porque eu vou falar muitas e muitas informações importantes. Então, já aproveita, já se inscreve no canal, que tem muito aqui embaixo para se inscrever no canal. Se inscreve mesmo, porque é de graça. E eu sempre trago um conteúdo maravilhoso aqui no canal, então vale a pena você se inscrever. Não se esqueça de deixar assim, amorzinho do gostei, me seguir nas minhas redes sociais e aproveita e comenta quais são as suas expectativas para o filme Wicked Parte 2. Antes de eu contar de fato para vocês o que nós podemos esperar de Wicked Parte 2, eu vou relembrar algumas coisas com vocês, que são coisas importantes de vocês terem em mente durante todo esse vídeo, tá? Então, a primeira coisa que é importante vocês lembrarem é que esses filmes, como Ariana Grande e Cynthia Erivo, não foram as primeiras coisas lançadas nesse universo de Wicked. Tiveram várias outras coisas que foram lançadas antes, e são coisas que são uma inspirada na outra, é uma coisa que é inspirada na outra. E é muito válido eu relembrar com vocês quais são essas coisas, tá? Então eu vou falar em ordem cronológica o que foi lançado nesse universo de Wicked. Então a primeira coisa que foi lançada nesse universo foi o livro O Mágico de Oz, escrito por L. Frank Baum em 1900. Em seguida foi lançado o filme O Mágico de Oz em 1939. Depois foi o livro Wicked, escrito por Gregory Maguire em 1995. Depois tivemos o musical da Broadway, criado por Stephen Schwartz em 2003. Esse musical da Broadway é uma adaptação do livro de Gregory Maguire. E aí nós chegamos em 2024, que foi quando foi lançado o filme Wicked Parte 1, que é a adaptação do musical da Broadway para os cinemas. E esse ano, 2025, nós vamos ter o filme Wicked Parte 2, que também é uma adaptação do musical da Broadway para os cinemas. Já entendi tudo! A segunda coisa que vocês precisam ter em mente é que o musical da Broadway é uma peça única, que é dividida em primeiro e segundo ato. E tem um intervalo entre esse primeiro e segundo ato. Mas é uma peça única e completa. Mas os filmes que resolveram dividir em duas partes, tá? Os filmes é que resolveram dividir, mas a peça é uma peça única. Então, o primeiro filme foi correspondente ao primeiro ato do musical da Broadway, e esse segundo filme vai ser correspondente ao segundo ato do musical da Broadway, beleza? Então é muito importante vocês terem isso em mente também. Tá bom. Vamos lá, eu vou contar para vocês alguns pontos iniciais. O segundo filme já foi gravado, ele foi gravado no mesmo tempo do primeiro filme, e a sua data de estreia vai ser no dia 21 de novembro desse ano, 2025. Ou seja, a sua data de estreia vai ser um ano depois da estreia do primeiro filme, porque o primeiro filme foi lançado dia 21 de novembro de 2024. Coraçãozinho, S2, eu amo muito. Outra coisa é que o filme ainda não tem um trailer, não foi lançado o trailer desse segundo filme, mas o trailer já tem uma data de lançamento, que vai ser dia 4 de junho. Ou seja, está perto, pessoal. E nos Estados Unidos e Canadá, alguns cinemas vão fazer umas sessões exclusivas. Ou seja, elas vão exibir o primeiro filme e logo após a exibição do primeiro filme, eles vão exibir o trailer. Outro ponto é que já lançaram um pôster desse segundo filme. Olhem bem, pessoal, prestem bem atenção. Neles, nós podemos ver Glinda e Elphaba separadas. Isso é para simbolizar que elas seguiram caminhos opostos, que foi assim, né, que terminou o primeiro filme, com cada uma seguindo um caminho diferente. Eu confesso, pessoal, que eu esperava mais desse pôster. Só que eu acho, assim, que eles podem lançar outros pôsteres, até porque do primeiro filme não foi lançado só um pôster, tá? Foram lançados outros também. Então, eu estou ansiosa para ver os próximos que eles vão lançar nesse segundo filme. Uma coisa que eu vi algumas pessoas comentando é porque, por exemplo, mudou a cor do vestido da Glinda. E no primeiro filme, a Glinda basicamente só usa roupas rosas. E nesse pôster desse segundo filme, ela tá usando um vestido que tem duas cores, né? É um roxo com azul, um roxo e azul. E aí algumas pessoas falaram, perdeu um pouco da essência, porque ela não tá usando rosa.
Mas assim, pessoal, isso eu acho que pra mim, pelo menos, até faz sentido e pra quem assistiu o musical da Broadway também. Vou explicar por quê. É que é o seguinte, no musical da Broadway, o vestido principal da Glinda, ele não é rosa, ele é azul. Oh my God! Pode ser chocante pra muita gente que só conheceu o Wicked a partir dos filmes, mas o vestido principal da Glinda na Broadway é azul. E, na verdade, ela só usa a roupa rosa em uma cena, que é durante a música Popular. Em todas as outras cenas, no musical da Broadway, ela usa roupas de outra cor. Só em uma cena, que é durante a música Popular, que ela usa uma roupa rosa, que é um vestido rosa. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu achei muito interessante do filme, do primeiro filme, que eles colocaram pra ela basicamente só usar rosa. E eu acho que faz muito sentido, porque rosa é a marca registrada dela, é uma cor que combina muito com ela, que combina, né, com o clima de Wicked, com o universo Wicked, né? Até porque tem aquela frase icônica que as meninas falam, rosa combina com verde, não é mesmo? Então, faz muito sentido ela estar sempre ali usando rosa. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo do filme, ter trazido esses figurinos rosa pra ela. Mas eu entendo porque nesse segundo filme eles colocaram esse vestido azul, porque realmente pode ter sido uma inspiração mesmo do musical da Broadway, já que o figurino que ela usa, o principal, é azul. Tem razão. A próxima questão é que foi divulgado que o nome desse filme nos Estados Unidos vai ser Wicked for Good. Só que aqui no Brasil, o nome do filme não vai ser Wicked for Good. O nome vai ser Wicked Parte 2. E isso gerou alguns debates na internet, porque tiveram algumas pessoas que não gostaram. As pessoas queriam que eles tivessem traduzido a expressão for good para o português. E aí eles não traduziram, né? Simplesmente colocaram parte 2. Mas a questão é que for good é um trocadilho em inglês e ele possui mais de um significado. Por um lado, for good significa para sempre. Como, por exemplo, nós temos a frase She left for good, que seria ela foi embora para sempre. Então, esse para sempre seria com o sentido da pessoa ir embora e nunca mais voltar. Mas for good também significa pelo bem, no sentido da pessoa fazer algo com boas intenções, pela justiça e pela bondade. Então, essa música aparece ali no segundo ato, na música For Good, ou seja, essa música também vai estar no segundo filme. É uma música que é um dueto da Glinda e da Elphaba, e elas estão cantando ali, estão refletindo como uma mudou a vida da outra para sempre e pelo bem, como uma mudou a vida da outra para melhor. Então, o título For Good carrega esse duplo sentido. É sobre algo que dura para sempre, mas também sobre fazer o bem. Traduzir isso literalmente para o português é difícil, porque a gente não tem uma expressão que junte esses dois sentidos ao mesmo tempo. Because I knew you, I have been changed for good. Eu vi algumas pessoas falando na internet que poderiam traduzir Wicked for Good para Wicked Tudo Mudou. Isso em homenagem à montagem brasileira de Wicked em São Paulo, né, que agora está na sua terceira montagem, mas já teve uma em 2016, outra em 2023 e atualmente está tendo em 2025. E aí lá, né, as músicas são traduzidas para o português, todas as músicas foram traduzidas para o português. E aí na música For Good, elas cantam assim: por sua causa, tudo mudou em mim. E aí as pessoas estavam dizendo que em homenagem a justamente o musical brasileiro, poderiam deixar o Wicked Tudo Mudou. Além disso, no primeiro filme, as protagonistas desse musical brasileiro, Fabi Bang e Mira Ruiz, foram as dubladoras de Glinda e Elphaba, e eles pegaram as versões em português do musical brasileiro e colocaram no filme. Ou seja, quando Fabi e Mira dublaram Glinda e Elphaba, elas cantaram as músicas em português. E essa tradução foi a mesma que elas cantaram no musical na versão brasileira, vocês estão entendendo? E aí, provavelmente, é 99% de chances que nesse segundo filme elas vão dublar também. E aí, quando estiverem lá cantando For Good, elas vão estar cantando justamente essa versão. Por sua causa, tudo mudou em mim. Por um lado, faria sentido, realmente, porque, né, as músicas vão ser traduzidas no filme, no próprio filme vão ser traduzidas, e eles vão pegar a tradução do musical em São Paulo, né? No caso, eles fizeram isso no primeiro filme, né? Fizeram no primeiro filme, então estou crendo que eles vão fazer no segundo também. Não vou mudar assim do nada, de última hora, a tradução das músicas, sendo que eles seguiram essa lógica no primeiro filme. Então, por um lado, faria sentido, porque vai estar ali no próprio filme, né?
Mas, por outro, não tem muito sentido. O que foi que algumas pessoas estavam dizendo também, que não teria muito sentido, porque muita gente não conhece esse musical brasileiro e que conheceu o Wicked a partir do filme. Então, talvez não faria essa ligação com o musical. E, por outro, teria as pessoas que fariam a ligação pelo musical, porque, querendo ou não, o Wicked, eu acho que é um dos maiores musicais que temos aqui no Brasil, assim, em questão de fanbase, de hype mesmo, sabe? Porque, querendo ou não, o teatro musical aqui no Brasil ainda vive muito em um nicho. Mas o Wicked conseguiu furar essa bolha, né? Também graças ao filme, claro, né? Mas mesmo antes de ter o filme, ele já tinha uma certa fanbase aqui no Brasil, justamente por causa desse musical de São Paulo. Mas graças ao filme conseguiu mais ainda furar a bolha. E aí fica, né, aqui na balança. Será que valeria a pena ou não? Mas enfim, gente. Isso foi o que as pessoas estavam discutindo nas redes sociais, tá? No fim das contas, o que foi que a Universal decidiu? A Universal decidiu que o nome aqui no Brasil vai ser Wicked Parte 2. Não está mais em discussão, eles já anunciaram que vai ser Wicked Parte 2. Olha, sinceramente, falando por mim, eu acho que faz muito sentido ser Wicked Parte 2, porque o nome do primeiro filme foi Wicked Parte 1. Então, se o nome do primeiro foi Parte 1, você deduz que vai ter a Parte 2, não é mesmo? E aí até ficaria estranho, talvez, o Wicked for Good, tipo, se o nome do primeiro era Parte 1. Aí eu acho que fica legal, sabe? Tipo, ser Parte 2. O segundo ato de Wicked conta com 9 músicas. São elas: Thank Goodness, The Wicked Witch of East, Wonderful, I'm Not a Girl He Pays, As Long As You're Mine, No Good Deed, March of the Witch Hunters, For Good If Nail. Bem, eu vou deixar na descrição o link do álbum original da Broadway. É o álbum com a gravação de estúdio com o elenco original da Broadway. Então vai estar na descrição para vocês poderem chegar no cinema já conhecendo todas as músicas. A segunda música, que é The Wicked Witch of East, ela não está inclusa nesse álbum original, mas eu vou deixar o link na descrição da cena para vocês poderem ver a cena em que a música é cantada e vocês poderem também conhecer a música, já que ela não está aí no álbum original do elenco da Broadway, tá? Então é muito importante vocês ouvirem para vocês já chegarem no filme conhecendo todas as músicas. O primeiro filme não deixou nenhuma música do musical da Broadway de fora, eles realmente incluíram todas as músicas. Então eu acho que esse filme também vai incluir aí todas as músicas. Além dessas músicas que eu falei pra vocês, o filme Wicked Parte 2 vai conter 2 músicas originais, ou seja, 2 músicas que não estão no musical da Broadway. Gente, isso é demais. Não! Não! Passada, Mona. Mona! Eu estou muito ansiosa, juro, pra ver essas músicas. Uma música vai ser da Glinda e a outra música vai ser da Elphaba. E uma coisa que já foi revelado é que Cynthia co-escreveu a música da Elphaba junto com Steven Schwartz. E em entrevista à Variety, ela disse o seguinte especificamente, abre aspas, colaborei em uma das músicas novas. E ela é muito especial para mim. Quando gravamos, toda a equipe estava em lágrimas. Espero que o público esteja preparado. É uma música que fala diretamente ao coração de quem é Elphaba. Também no podcast da Variety, a Ariana Grande falou um pouquinho sobre a música da Glinda. Ela disse o seguinte especificamente, abre aspas, é um momento crucial na jornada de Glinda. Mostra um lado dela que nunca vimos antes. Na peça, essa transformação acontece fora do palco, mas no filme, podemos vê-la tomar a decisão que define quem ela é. É um privilégio cantar essa música e ser a primeira Glinda a trazê-la à vida. Gente, sério, eu tô muito animada pra ver essas músicas novas. Oh my God! Oh my God! Agora eu vou contar o enredo pra vocês. No primeiro filme, a história se passou antes da história de Mágico de Oz. Nesse segundo filme, a história vai se passar durante a história de Mágico de Oz e depois da história de Mágico de Oz. É aqui que vai aparecer a Dorothy, o Homem de Lata, o Leão Covarde, o Espantalho e esses personagens clássicos de Mágico de Oz. E a gente vai entender a origem deles. Então tá, recapitulando. O primeiro filme termina com Elphaba cantando Defying Gravity e fugindo, após se recusar a se tornar aliada do mágico. Glinda não vai com Elphaba, Glinda resolve ficar. E aí a gente vê Glinda abraçando Madame Morbley, isso é pra introduzir que Glinda vai se tornar aliada do mágico e da Madame Morbley. E eu acho isso muito interessante eles terem feito isso, porque é de fato o que acontece no segundo ato. A Glinda vai se tornar aliada deles. Então, quem já assistiu a peça conseguiu sacar que já era uma introdução para isso. E agora começa de fato a história do segundo ato. No segundo ato, a história dá um salto no tempo. A história não começa ali com o fim de Defying Gravity, com eles no castelo, não. A história dá um bom salto no tempo
e os personagens vão estar crescidos e amadurecidos. E aí nós ficamos sabendo que Elphaba ficou conhecida como a Bruxa Má do Oeste e Glinda ficou conhecida como Glinda a Boa, porque ela foi posicionada por Madame Morbley como a porta-voz do Mágico de Oz. Glinda sabe que as coisas que o mágico fez são erradas, mas ela não consegue abrir mão de estar perto dele porque ela sabe que, estando perto dele, ela ganha um status, ela ganha popularidade. E é uma coisa que, de fato, ela não consegue abrir mão. E aí, principalmente no começo, ela se questiona muito sobre o conceito de felicidade e sobre o que são simplesmente aparências. Além disso, é revelado que Fiero se tornou capitão da guarda do Mágico de Oz e que ele quer encontrar Elphaba. Mas ele vai embora quando Glinda diz que Elphaba não quer ser encontrada. E também é dito que Fiero entrou em um casamento arranjado com Glinda. Mas no fundo, ele não gosta de Glinda, ele gosta de Elphaba. Tudo isso que eu acabei de falar acontece na música Thank Goodness. Elphaba vai visitar Nessa, a sua irmã, e aí Nessa conta pra ela que o pai delas morreu, e Nessa diz que ele morreu de desgosto por conta das coisas que Elphaba fez, ou seja, Nessa coloca a culpa da morte do pai delas em Elphaba. Cara, brother, que parada sinistra, meu irmão, que parada sinistríssima. E aí nós ficamos sabendo também que Nessa se tornou a governadora da terra dos Mantiques e ela tirou os poucos direitos que os Mantiques tinham como uma tentativa de impedir de que Boq deixasse ela. E aí, sentindo-se culpada, Elphaba encanta os sapatos prateados de Nessa e faz com que Nessa possa andar. E aí ela realmente anda. E aí quando Boq vê isso, ele entende que Nessa não precisa mais da ajuda dele. E aí ele diz que vai embora, que ele vai atrás de Glinda porque a pessoa que ele sempre amou, na verdade, foi Glinda. Nessa, enfurecida, lança um feitiço de amor em Boq, mas ela erra a pronúncia do encantamento e encolhe o coração de Boq. Elphaba tenta salvar Boq, mas só consegue transformá-lo em um homem de lata que não precisa de um coração para viver. E aí, Boq, ele foge assustado e Nessa coloca a culpa disso tudo em Elphaba. Vê que coisa. Mas ó aí, gente, já deixa aí a explicação, entendeu? Então, o Homem de Lata que nós vemos em O Mágico de Oz, ele é o Boq, tá? Então é nessa segunda parte que a gente vai ver a transformação do Boq em Homem de Lata, que é, sim, aquele personagem clássico de O Mágico de Oz. Ó que interessante. Elphaba retorna à Cidade das Esmeraldas para libertar os servos macacos do mágico, mas o mágico a descobre. Ele tenta mais uma vez convencer Elphaba a trabalhar com ele, explicando que ele é um homem comum que se tornou reverenciado pelos cidadãos de Oz. Ele então liberta voluntariamente os macacos. Isso acontece na música Wonderful. O mágico conseguiu conquistar Elphaba, mas aí Elphaba descobre que o Dr. de Lamont, sabe aquele bode que era professor deles e que na primeira parte foi capturado? Então ela descobre que ele está preso em uma gaiola no castelo do mágico e que ele perdeu a capacidade de falar. Então quando Elphaba descobre isso, ela jura que vai lutar contra todas as atrocidades que o mágico fez. Fiero ajuda a Elphaba a escapar e vai embora com ela, assim deixando Glinda de coração partido. E Glinda lamenta que Fiero sempre amou Elphaba. Glinda convence o mágico e Madame Morbley a encontrar uma maneira de atrair Elphaba para fora do esconderijo, espalhando um boato de que Nessa está em perigo. Sem o conhecimento de Glinda, o mágico e Madame Morbley decidem que apenas boato não vai atrair Elphaba, e Madame Morbley propõe uma mudança no clima. Na próxima cena, escondidos na floresta, Elphaba e Fiero declaram o seu amor um pelo outro, durante a música As Long As You're Mine. Ainda na floresta, Elphaba sente que Nessa, a sua irmã, está em perigo, e ela vai atrás de Nessa. E a sua intuição estava certa, porque um tornado trouxe uma casa, e essa casa caiu em cima de Nessa Rose, ou seja, Nessa Rose morreu, sim, gente. No segundo ato, a irmã de Elphaba, Nessa, morre, ou seja, no filme ela vai morrer. E morreu. E essa casa, esse tornado veio de onde? Veio do Kansas, é o tornado que traz a Dorothy para Oz. E é aqui que a história começa a se passar durante a história de O Mágico de Oz, ou seja, são os mesmos acontecimentos. É aqui que tem aquele tornado que leva a Dorothy para Oz. E aí Elphaba fica muito triste, fica furiosa com isso. Fica mais ainda, por quê? Porque Glinda pegou os sapatos que estavam nesse, aqueles sapatos prateados, que no filme de O Mágico de Oz, de 1939, é de rubi, né? Mas eu já expliquei em outros vídeos meus porque eles mudaram a cor. Mas enfim, Glinda pegou esses sapatos e deu para a Dorothy, ou seja, esses sapatos da Nessa estão como a Dorothy. E Elphaba fica com mais raiva ainda,
E aí as duas começam a brigar. Glinda e Elphaba começam a brigar por conta disso. E também pelo fato, né, de Elphaba ter ficado com o Fiero. E aí, do nada, chegam lá os guardas, o Mágico de Oz e Fiero. E aí o Fiero deixa a Elphaba escapar. E aí os outros guardas do mágico capturam o Fiero. E aí o que acontece? A Elphaba pensa que eles vão matar Fiero. E aí nós chegamos no momento da música No Good Deed, que é uma música muito poderosa e intensa. Vocês vão ver isso no filme, ou se vocês ouvirem a música antes, eu deixei o link na descrição, não é mesmo? Nesse momento, ela acha que o Fiero vai ser morto e ela faz um feitiço pra ele não morrer. E é aqui que ela aceita que todas as coisas deram errado e que as coisas não vão mudar. E é aqui que ela aceita a fama dela como bruxa má. Então ela diz, bruxa má sou eu. Essa realmente que vocês estão falando sou eu. E ela promete que nunca mais vai fazer o bem. Próxima cena é da música March of the Witch Hunters. É aqui que os cidadãos de Oz declaram guerra a Elphaba. E aqui nós temos mais um pouco desses personagens clássicos de O Mágico de Oz. Então nós vemos o Homem de Lata, que, só recapitulando, é o Boq. Nós vemos também o Leão Covarde. E esse Leão Covarde, pessoal, é aquele leão que aparece no primeiro ato, / no primeiro filme. Não tem um momento da história. Eu vou falar do filme porque eu acho que é o que a maioria das pessoas conhecem e vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Não tem um momento do filme que o Dr. Lamont, o Bode, que era professor deles, foi capturado. E aí chega outro professor lá, e esse professor chega com um leão preso em uma gaiola. E aí Elphaba faz um feitiço com flores papoulas para as pessoas que estão ali naquela sala de aula dormirem. Todos dormem, exceto o Fiero. E os dois juntos vão, tiram esse leão da gaiola e libertam esse leão para viver livremente. E aí esse leão, quando ele crescer, ele vai se tornar o Leão Covarde da história de O Mágico de Oz. E até que faz muito sentido, né, ele ser desse jeitinho dele, ser um leão covarde, um leão que tem medo, até porque, coitado, ele teve esse passado traumático, né, de ficar preso dentro de uma gaiola, faz, muito sentido. Então, ele aparece nessa cena aqui. Pronto, aí Glinda percebe que foi o mágico e Madame Mobley que causaram o tornado que matou Nessa. E aí, só que a Madame Mobley, ela lembra que Glinda foi cúmplice dos dois em todos os planos para ela se tornar uma figura poderosa em Oz. Enquanto isso, Elphaba captura Dorothy para poder pegar de volta os sapatos de Nessa. Então, agora nós chegamos em uma parte muito intensa também de Wicked. Então, se o primeiro filme a gente já chorou bastante, se já achou triste, essa parte também é uma das partes mais tristes. Então, Glinda chega perto de Elphaba para avisar Elphaba sobre o seu perigo, mas Elphaba resolve se render. Ela resolve deixar que os cidadãos de Oz capturem ela. E ela diz pra Glinda nunca tentar consertar a imagem dela, entendeu? Porque Glinda sabe que, no fundo, Elphaba é uma boa pessoa. Glinda conhece Elphaba de verdade. As pessoas de Oz simplesmente caíram nessa fake news que o Mágico de Oz contou. Mas Glinda não. Glinda conhece a verdadeira Elphaba. Só que Elphaba pede pra Glinda não consertar isso, pra deixar as pessoas com essa fake news na cabeça delas. E aí as duas se despedem, e isso da despedida delas acontece durante o dueto delas, que é justamente For Good. Então, nós chegamos em mais outra cena, que também ocorre em O Mágico de Oz, né? Porque, como eu disse, justamente essa parte está ocorrendo ao mesmo tempo em que a história de O Mágico de Oz acontece. Então, nós chegamos naquela clássica cena em que Dorothy, o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão Covarde jogam um balde de água na Elphaba e a Elphaba derrete. E a Glinda assiste isso acontecendo, mano. É muito triste. Eu lembro de ver que eu vi, né, a peça, eu vi tanto pessoalmente mais de uma vez e vi também alguns slimes tutoriais pela internet. E aí, mano, é muito triste. Não importa de onde você for ver, se for ver pela internet, se for ver pessoalmente, mano, é muito triste essa parte. De verdade, é muito triste. Você fica com muito dó da Glinda e fica triste, tipo, ter visto isso. Mas aí vem o plot twist. A Elphaba não morreu. Mas enfim, aí a Glinda pega o Weasley Verde, ela vai confrontar o Mágico de Oz. E o Mágico de Oz reconhece esse Weasley Verde. Ele diz que esse Weasley Verde é dele. A gente fica sabendo que o mágico é o rapaz que a mãe da Elphaba teve um caso, ou seja, ele é o pai biológico da Elphaba. Esse é um dos maiores plot twists da história. Quem é que imaginava isso? Então, o que acontece? Aí a Elphaba manda o Mágico de Oz sair de Oz. Ela expulsa o Mágico de Oz e prende a Madame Mobley. Ela coloca moral ali em
tudo. E aí, gente, depois o que acontece? Outra coisa chocante. O espantalho, ele chega até onde a Elphaba estava. A Elphaba emerge de um alçapão. E, gente, quem é esse espantalho? Esse espantalho é o Fiero. É o Fiero! Eu não acredito. Então, tudo isso de o Fiero andar perto da Dorothy, do Leão Covarde e do Homem de Lata, né, como espantalho, era um plano, tipo, dele e da Elphaba, entendeu? Ele não queria, de fato, fazer mal pra Elphaba. Tanto que isso da Dorothy jogar um balde de água na Elphaba, o que a Elphaba fez foi fingir a sua morte. Quando ela derreteu, ela não derreteu de verdade, ela fingiu que estava derretendo. Então ela continua viva ali. Era tudo mentira! Era. Não, pera. Era tudo mentira. E não tem aquela hora que eu falei da música No Good Deed, que a Elphaba faz um feitiço pra salvar o Fiero? Então, o que ela fez foi transformar o Fiero em um espantalho, entendeu? Então foi a Elphaba que transformou o Fiero no espantalho. Ó, que coisa. E aí, os dois terminam a peça juntos, vivos, mas o Fiero, ele diz pra Elphaba que é melhor eles não contarem pra ninguém que eles estão vivos. E que não vão contar nem mesmo para a Glinda. A Elphaba diz, eu só queria que a Glinda soubesse que nós estamos vivos. Ai, gente, se arrepia tanto quando ela fala isso, meu Deus. Só queria que a Glinda soubesse. Que a Glinda soubesse que nós estamos vivos. Mas aí eles não contam. Triste, não é, pessoal? E aí a peça se encaminha pro final. Glinda vai anunciar ao povo de Oz a morte da Bruxa Má. Então seria aqui que a história volta para o começo da história do primeiro ato, que seria a parte de No More the Wicked, que a Glinda ainda anunciar pra eles que a Bruxa Má morreu. Então, não sei se ficou tudo claro na mente de vocês, mas foi o que eu expliquei. O primeiro filme, a história começa no final. E aí é que volta no tempo para poder explicar tudo o que se passou. E aí agora que tá na segunda parte, que tá no final, é o que coincide com o começo do primeiro filme, porque ele começa no final e volta no tempo pra explicar. Tem pra entender? Espero que sim. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. E aí ela conta pra todos que eles morreram, e aí tem a música que seria o final. E aí a história acaba, é isso, sem a Glinda saber que Elphaba e Fiero estão vivos. E é triste, e é isso, a história acaba assim, com o povo de Oz celebrando que Elphaba morreu. E a Glinda é que seria a pessoa, de fato, que está ali comandando Oz, né? Porque ela mandou o Mágico de Oz sair de Oz e prendeu a Madame Morbley. E é muito pesada e triste essa história, porque é tão linda a amizade das duas. De verdade, eu acho muito bonita e é uma pena que tenha terminado assim. Pronto, agora que eu já expliquei o enredo pra vocês, agora eu vou falar com vocês sobre alguns pontos que eu fico me questionando sobre como é que eles vão fazer esses pontos no filme. Então fiquem aqui comigo pra gente dar uma analisada. O primeiro ponto é sobre a cena da Nessa. Porque não tem aquela cena que eu expliquei pra vocês, que a Elphaba vai visitar a Nessa e a Nessa conta que o pai delas morreu. E aí a Elphaba faz um feitiço pra Nessa andar. Gente, ela faz um feitiço pra Nessa andar e ela realmente anda. Então na peça, musical da Broadway, na peça, a atriz que interpreta a Nessa, ela realmente levanta da cadeira, ela fica em pé, ela anda. Mas o que é que acontece? A atriz Marissa Botts, que é a atriz que interpreta a Nessa nos filmes, ela é cadeirante na vida real. Enquanto isso, as atrizes de palco não são cadeirantes na vida real, a atriz do filme é cadeirante na vida real. Então, eu fico me questionando como é que essa cena vai ser gravada, já que a atriz é cadeirante na vida real, porque a personagem precisa andar nessa cena. Eu vi algumas pessoas também falando sobre isso na internet, e elas até falaram o seguinte, que poderiam gravar essa cena com CGI. Já outras pessoas falaram que poderiam gravar essa cena da cintura pra cima, ou seja, gravar a atriz da cintura pra cima, pra dar uma sensação de como se ela estivesse andando, mas ela não necessariamente estaria em pé. E eu achei interessante essas soluções, mas eu dei uma boa pesquisada e a atriz Marissa Botts falou um pouco sobre isso em uma entrevista à revista People. E ela falou que essa cena vai ter algumas mudanças, ela vai ser alterada, e que a Nessa não vai estar implorando para uma deficiência ser corrigida. Essa cena vai ser focada na magia em si, na magia da história. Então, sim, gente, pelo que ela falou, essa cena vai ser alterada e vai ser feita de uma maneira que a Nessa não precise andar. Eu, sinceramente, estou muito curiosa. Acho que é uma das cenas que eu mais estou curiosa para ver como é que vai ser feita, justamente por conta disso. Eu acho que, no caso, essa aí vai precisar ser um pouquinho diferente da Broadway, embora, tipo, o primeiro filme, basicamente, todas foram, tipo, 100% iguais. Tiveram uma coisinha ou outra diferente. Mas aí essa, no caso, eu acho que realmente vai precisar ser bastante diferente. Mas eu acredito que não vai ficar ruim, porque o primeiro filme foi incrível, né?
maravilhoso. Eu acho que eles vão precisar adaptar, mas vão saber adaptar muito bem, sim. Silêncio, eu concordo. Próximos pontos que eu estou muito curiosa para saber como é que vai ser feito nesse segundo filme. O primeiro é a transformação do Boq, porque, como eu expliquei para vocês, né? O Boq, que é o Homem de Lata, aí, o personagem clássico de O Mágico de Oz. Mas o que é que acontece? Na peça musical da Broadway, na peça original, no caso da Broadway mesmo, o Boq, ele não é transformado em cena, entendeu? Ele sai de cena e depois ele volta já transformado num homem de lata. Mas o que é que acontece? Como eu disse, o Wicked teve algumas montagens brasileiras em São Paulo. Teve a primeira em 2016, que foi uma montagem réplica, ou seja, ela era completamente igual à Broadway. Exatamente tudo que vocês imaginarem era igual à Broadway. Em 2023, teve outra que foi não réplica, ou seja, eles tiveram liberdade criativa para fazer as mudanças que eles queriam fazer. Não foram mudanças de enredo, mas sim mudanças em coisas técnicas, tipo de cenários, figurinos, coreografias e coisas nesse estilo. E atualmente, 2025, está tendo uma nova montagem de Wicked em São Paulo e também uma montagem não réplica que eles tiveram essa liberdade criativa. Então, tanto na montagem não réplica de 2023 como nessa de 2025, eles fizeram mudanças nessa cena em que o Boq é transformado num Homem de Lata. Então, nessas duas montagens não réplicas brasileiras, o Boq é transformado em Homem de Lata no palco. Eu achei isso muito interessante. Ele é transformado em Homem de Lata em cena. Eu amei principalmente a transformação dele na montagem de 2023. Essa, infelizmente, eu não tive como assistir ao vivo, a de 2023, mas eu consegui ver pela internet. Eu achei fantástico, fantástico. Eu queria muito que o filme se inspirasse, principalmente nessa transformação da montagem brasileira de 2023. Eu não sei se, tipo, as pessoas, tipo, vão ter acesso, né, a essa montagem brasileira, mas o Steven Schwartz, que é o criador do musical Wicked, ele assistiu todas essas três montagens brasileiras que tiveram em São Paulo. Ele foi para São Paulo para assistir. Então ele viu, ele sabe como foi que foi feito, e eu acho que ele podia se inspirar mais nisso, entendeu? Da brasileira, porque na Broadway ele não é transformado no palco, entendeu? Nessa de 2025 também ele foi transformado no palco. Essa foi a que eu vi pessoalmente, achei bem legal também, mas a que eu mais gostei foi a de 2023. Eu acho que o filme podia se inspirar um pouco nisso. E Steven Schwartz viu, ele foi na plateia, ele assistiu, gente. Ele assistiu um pouco. Então, eu acho que ele podia muito bem se inspirar, viu? E outra coisa que eu quero muito ver é a transformação do Fiyero em espantalho, porque em nenhuma montagem de Wicked a gente vê o Fiyero sendo transformado em espantalho em cena. Na original da Broadway, ele não é transformado em espantalho em cena, e nessas duas brasileiras que são não réplicas, ele também não é transformado em cena. Então, no filme, eu gostaria muito de ver o Fiyero sendo transformado em cena. Ia ser muito interessante, de verdade. Por favor, Steven Schwartz, eu nunca te pedi nada, por favor, faz isso. E agora chegou o momento de eu comentar com vocês as cenas vazadas. Vamos lá, tô aqui com as cenas aqui, eu vou dar uma analisada com vocês. Vamos lá. Ó, primeiro, que foram vazadas algumas fotos, né? E essas fotos são da Glinda com seu vestido azul. Aquele vestido azul que eu expliquei pra vocês, que provavelmente ele foi inspirado no musical da Broadway, porque na Broadway o vestido original dela é azul. Então, olha só. Também tem algumas fotos da Glinda com seu vestido azul junta de Fiyero. E já em outra foto, ela tá junto de Madame Morb. Ao que tudo indica, essa cena é da música Thank Goodness, que vai ser a primeira música do filme. Assim, eu acredito que é essa cena, porque nas fotos, vê, o Fiyero, ele tá usando uma roupa de guarda. E justamente nessa parte da história, ele está sendo o guarda do mágico. Aí, olha, tem outra foto da Glinda ainda com o mesmo vestido azul. Só que ela tá em outro cenário. Eu acho que isso ainda pode ser na música Thank Goodness, ou pode ser outra cena. Pode ser, talvez, na cena quando ela vê a Elphaba derretendo. Vê, aí tem essa foto da Elphaba. Aqui, eu acho que pode ser quando ela foi visitar a Nyssa, ou quando ela e Glinda se encontram pela primeira vez, né, depois desse salto no tempo. Aí vê, tem essa outra foto da Elphaba. Eu acho que pode ser a cena da briga dela e da Glinda, né? A qualidade da imagem tá ruim. Mas, ó, dá pra gente ver um dos guardas do mágico atrás dela. Então eu acho que pode ser essa cena da briga. Aí, ó, gente, já tem essa outra foto, que é da Glinda vestida de noiva. E eu acho que nessa cena ela pode estar se imaginando casando com o Fiyero, ou o casamento pode ter sido planejado de fato. Mas a gente sabe que no final eles não vão se casar. E ele gosta mesmo de Elphaba. Aí tem, ó, essa outra foto que nós vemos o Homem de Lata, Dorothy, Leão Covarde e Espantalho no Castelo do Mágico de Oz. E aí, pessoal, nós temos vídeos vazados também. O primeiro é da música Thank Goodness. Tá vendo? Com certeza é Thank Goodness. A gente vê que a Ariana tá com a roupa
azul, né? Com certeza tem que Goodness. E pelo jeito que todos estão todos reunidos, com certeza tem que Goodness. Ó, tem esse segundo vídeo, eu não sei qual cena é, mas eu vou chutar que é uma cena adicional. Eu não tô conseguindo relacionar com a cena já existente. E a gente pode ver que a Glenn está com o mesmo vestido da música Thank Goodness, mas eu não acho que é Thank Goodness. Então, gente, o vídeo foi esse, um vídeo enorme, um vídeo completo, contando tudo pra vocês sobre o Wicked parte 2. Eu estou muito ansiosa pra esse filme. Ó, à medida que forem saindo mais novidades, eu venho aqui pra atualizar vocês, contar tudo bem direitinho, tá? Mas então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não se esqueçam de deixar nos comentários as expectativas de vocês pra esse filme, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, tem outro aqui embaixo, apertar nesse botão pra se inscrever. E não se esqueça de deixar seu gostei e me seguir nas minhas redes sociais. E até a próxima, tchau!